Daniel 2, versículo 31. Vamos fazer a leitura. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome por esse instante. Podemos nos reunir nesse local para juntos adorarmos o Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ver na Tua palavra como o Senhor tem atuado nos eventos históricos e como o Senhor é um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Agradecemos porque podemos ver na Tua palavra coisas que podemos comprovar através da história, através de arqueologia, que ela é verdadeira. E pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que essa mensagem possa ser um conforto para nós que confiamos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Continuando então a nossa série de mensagens aqui em Daniel, hoje nós vamos falar dos versículos 31 a 40. Como tem muita coisa nessa história do capítulo 2, hoje nós não vamos chegar ao final do capítulo. A mensagem de hoje nós vamos falar sobre uma grande revelação. Na verdade é a sequência aqui na história. Tudo isso que aconteceu com esse sonho misterioso do rei, nós chegamos ao ponto dessa grande revelação. Será que ele iria revelar mesmo? O rei Nabucodonosor estava querendo saber a revelação do sonho, mas mais do que a revelação, ele queria saber a interpretação, que era aquilo que estava o intrigando. Então chegamos no ponto da história que trata dessa revelação e a sua interpretação. Se olharmos o livro como um todo, podemos dizer que essa é a porção de maior importância. O que temos revelado aqui esboça os séculos de história gentílica. Quando falamos de história gentílica, estamos falando de nações como a nossa, não a nação de Israel, de todos os outros povos além dos judeus. Então aqui esboça os séculos da história das nações gentílicas que viriam depois dos dias de Daniel. Então esse esboço, ele também é notadamente paralelo com a visão do capítulo 7. Como eu já disse, Daniel ele divide em duas partes. A primeira parte, os primeiros 6 capítulos são histórias narrativas, coisas que realmente aconteceram. É claro que aqui tem um sonho, uma revelação misteriosa, mas foi uma história, aconteceu, e está simplesmente narrando como foi a história. A partir do capítulo 7, Daniel, que era um profeta, ele começa a ter visões e revela também essas visões. Então, esse capítulo 2, ele é paralelo com as visões do capítulo 7, que a partir do capítulo 7 é chamada de literatura apocalíptica, profética também. Então, essa porção da história tem tudo a ver com o futuro das nações gentílicas. Para eles e para nós agora é passado, mas ainda tem coisas que ainda vão acontecer no futuro, revelado nesse sonho que veremos nessa noite. Então a primeira coisa, nessa grande revelação, nós vemos uma grande estátua. Versículo 31 a 33 nós lemos: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então a primeira coisa que vemos aí
uma grande estátua. Eu fiz uma tradução dessa primeira parte do versículo, pegando a versão NIV, que é a NVI em inglês, porque fica um pouco mais evidente como foi o sonho do rei, que diz assim: Sua Majestade olhou, e lá diante de você estava uma grande estátua. Então Daniel começa dizendo que o rei em seu sonho via a si mesmo diante da estátua. Ele não estava vendo em primeira pessoa, mas sim em segunda pessoa. Quando está em primeira pessoa, para aqueles, eu acho que é assim, né, no videogame, quando a pessoa está jogando, ele vê a cena como se ele estivesse dentro, e se ele estiver em segunda pessoa, ele se vê. É isso? Então eu estava aqui, o que está dizendo aqui, essa tradução que eu fiz, é para mostrar isso, que ele estava em segunda pessoa no sonho. Porque muitas vezes quando a gente lê, dá a impressão que ele simplesmente viu a estátua. Não, ele estava sonhando e no sonho ele o via diante da estátua. É assim que é o sonho. Então ele começa dizendo isso, que ele estava vendo a si mesmo diante de uma grande estátua. Não era a imagem de um ídolo para adoração, mas uma estátua para ser contemplada, admirada. As palavras imensa, de extraordinário esplendor, descrevem a sua grandeza em dois sentidos. Era grande em tamanho, né? Mesmo que sem uma indicação de sua altura aqui nesse capítulo, como ocorreu no capítulo 3, né? Com a imagem do capítulo 3, que fala que tinha cerca de 27 metros de altura. Aqui não fala, mas fala que era imensa. Então já para a gente entender o tamanho da estátua. E segundo sentido dessa frase aí, imensa de extraordinário esplendor, que indica que o esplendor era por causa da construção metálica, o jeito que ela foi construída: ouro, prata, bronze e ferro e barro. Então, extraordinário esplendor. E aí nós temos a descrição da estátua, e nós vamos discorrendo e falando um pouco do que significado de cada parte. A cabeça, a importância maior da cabeça é simbolizada não somente por ser a cabeça, mas também por ser feita de ouro. Além de ser a primeira coisa, ainda era feita de ouro. Poderia ser uma cabeça de barro, né? Seria na ordem de importância a primeira coisa, mas não seria tão importante. Mas entre aqueles metais revelados era uma cabeça de ouro. Então simbolizado aí a sua importância. O peito e os braços é a segunda divisão, né? A próxima abaixo na anatomia humana: a cabeça, né, e o tronco, o peito e os braços. Eram feitos de prata, mais próxima em valor ao ouro do que os outros metais relacionados abaixo. O ventre e os quadris, esta é a terceira divisão. Ela era de bronze, que é um metal em valor, ele é inferior ao anterior. E na sequência, as pernas de ferro e os pés. Esta é a quarta divisão. As pernas feitas de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Mais uma vez, materiais ainda mais inferiores do que os anteriores. A palavra barro aqui significa barro que foi levado ao forno. Porque muitas vezes nós olhamos aqui e pensamos que é um barro desses que a gente mistura água com terra. Não, é um barro que foi levado ao fogo. A ideia é cerâmica. É algo mais resistente. Então a mistura da qual os pés foram feitos era de ferro forte e durável e cerâmica que é frágil, né? Fácil de quebrar. Então a primeira coisa que podemos ver nessa grande revelação é a grande estátua. A segunda coisa, dos versículos 34 a 35,
nós vemos aí uma grande montanha. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então, quando o rei estava olhando, em segunda pessoa, vendo a cena, indica que o rei ainda estava olhando para a estátua quando veio uma pedra sem auxílio de mãos. Isso indica que foi uma atividade sobrenatural, divina. Uma pedra foi lançada, aparentemente muito grande, cortada de uma montanha. No versículo 45 fala isso. E essa pedra esmiuçou a estátua. Eu já ouvi tem uma expressão, eu nunca tinha ouvido antes, mas aqui em Olímpia eu ouvi alguns falando de tal de miuçaia. É uma miuçaia, isso é uma miuçaia. Eu falei, o que é essa miuçaia? Miuçaia tem a ver aí com esmiuçou e também com a palavra miuçalha. Existe a palavra miuçalha. Então a analogia se fizeram como palha. A hora que a pedra estourou toda a estátua, todos os pedaços da estátua se fizeram como palha, ou seja, a miuçalha da estátua, foi feito como a palha. Na época era uma figura de linguagem muito entendida, porque estava relacionada à debulha, bem conhecida da época. Hoje muitos não sabem o que é essa debulha, que quando joga para o vento o café, o trigo, o arroz, alguma coisa que tenha palha, aquilo que é pesado volta para a peneira e o vento joga a palha. Essa é a ideia aqui dessa que foi esmiuçada e foi só ficou os pedacinhos, aquilo que não prestava foi jogado fora. Então tem a ver com o grão que é debulhado e jogado ao ar, e a palha que é sem valor, ela é levado ao vento. Em outras palavras, o rei viu então a miuçalha da estátua sendo espalhada e sumindo. Os vários metais representados nessa estátua, começando pelo ouro, foram simbolizados nessa revelação que a pedra destruiu a estátua, foram simbolizados como sem valor ao serem comparados com a palha. Se fizeram como a palha, porque quando tem a debulha, joga para cima, o que é importante fica, e o que não presta o vento leva. Então essa foi a ideia. Não importa se era ouro, se era prata, se era bronze, ferro, foi destruído, foi esmiuçada, que esse é o verbo usado aí, e toda essa miuçalha foi considerada como palha, ou seja, sem valor. Mas note o versículo 35. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Nós vemos aí um contraste bem grande. É notório aqui, pois a pedra destruidora tornou-se muito importante ao se tornar uma grande montanha e encheu toda a terra. Enquanto a estátua foi destruída e foi considerada como palha, aquela pedra que destruiu, ela se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então, nessa grande revelação, nós vimos aí uma grande estátua. E a segunda coisa, uma grande montanha. Certamente essa prata, essa pedra e essa grande montanha é uma referência a Jesus Cristo. Eu quero trabalhar um pouco mais a respeito disso na próxima mensagem. Então, uma referência àquele que é o grande rei e que vai reinar para todo sempre, e que todos os reinos vão ser destruídos e o dele nunca mais será destruído.
Então, uma grande estátua, uma grande montanha. Nos versículos 36 a 38, temos um grande governante. Este é o sonho. E também a sua impressão, diremos, e também a sua interpretação, diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Um governante, um grande governante. O reino aqui, o primeiro item alistado é o próprio reino de Nabucodonosor. O poder, a força e a glória eram dele por causa do reino. O reino dele havia se espalhado pela porção mais importante do mundo da época, estendendo-se do Egito ao Golfo Pérsico. Os animais e os pássaros mencionados foram mencionados para enfatizar o grau da autoridade dele. Ele verdadeiramente foi constituído rei dos reis, um grande governante. Nunca houve, depois dele os outros não foram como ele. Ele foi muito importante. Foi mencionado aí que ele foi o rei dos reis. Ele era mais importante do que o reino. Ele não pertencia ao reino, o reino que pertencia a ele. E por isso que ele foi colocado ali como a cabeça de ouro, e foi chamado Rei dos Reis. E a cabeça de ouro indica que Nabucodonosor, ele foi designado o regente principal de todos os representados. De todos ali, ó, a prata, o bronze, ferro, ele foi o principal. Cabeça, que está em cima, e além de tudo, ouro, que demonstra grande qualidade. Deve ser notado que o próprio Nabucodonosor é identificado então como a cabeça, enquanto reinos subsequentes, os reinos que são identificados como com as outras partes da estátua, e não os reis. Nós vemos em toda a interpretação que o único que é identificado com uma parte da estátua é o rei Nabucodonosor. O restante da estátua são reinos, e não as pessoas que lideravam esses reinos. Então, podemos dizer que ele era o cara, o rei dos reis. Então, a primeira coisa que nós vimos nessa grande revelação, uma grande estátua, uma grande montanha e um grande governante. A quarta coisa são mais do que uma coisa, são os grandes impérios que surgiram depois. Versículos 39 e 40. E diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Versículo 39 fala de outro reino. Muito pouco é dito sobre o segundo reino ou o terceiro reino também. Talvez porque cada um desses é descrito com maior extensão em visões posteriores. Então vai tratar com mais detalhes. Aqui não fala muita coisa. Uma vez que o terceiro é identificado como a parte de bronze da estátua, o segundo então deve ser a parte de prata, ainda que não seja declarado aí nos versículos. O segundo foi o império chamado Medo-Persa. Dois impérios que foram unidos. E como que nós sabemos isso? A história comprova isso. Porque na história
depois do reino babilônico, quem sucedeu? O Império Medo-Persa. E a divisão dupla dos dois braços sugere uma dupla divisão da Média e da Pérsia. O aspecto no qual esses reinos foram considerados inferiores não se refere ao tamanho, e nem a extensão que eles chegaram, e nem o tempo que eles ficaram, duraram como impérios. Então eles foram considerados inferiores não por causa disso, porque o outro, o Nabucodonosor, foi maior nesse sentido, porque os últimos três, eles foram maiores do que o primeiro. O Império Babilônico, 66 anos. O Medo-Persa, 208 anos. O grego, 185 anos mais ou menos. E o romano, em torno de 600 anos, mais de 600 anos. Mais de meio milênio. Então os outros foram maiores, atingiram mais nações e duraram mais tempo. Então não são inferiores nesse sentido. Mas o primeiro era melhor em qualidade. O governo babilônico era unificado. Lembra que ele era o rei dos reis? Ele era o cara, enquanto havia divisões nos outros impérios, dele não. Ele era um rei absoluto, não tinha divisão, era melhor em qualidade. O terceiro reino é a Grécia, que sucedeu a Pérsia. Na história nós vemos isso, e foi caracterizado como governando sobre toda a terra. O império modelado então pelo Alexandre o Grande, que é bem conhecido, de fato se estendeu mais além do que os outros três, do que os outros, o babilônico e o Medo-Persa. Ele foi do Egito e Europa, indo para o Oriente e a Índia. Então ele se estendeu bastante. E no versículo 40 diz: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Este quarto reino é Roma, pois sucedeu a Grécia na história. E o quarto desses quatro reinos aí, então nós podemos identificar claramente, por causa da história, por causa da arqueologia. Não tem ninguém nega isso. Isso é fácil, até os mais céticos com relação à Bíblia têm que concordar que esses reinos realmente existiram e sucederam os outros. Então, os quatro reinos, o reino babilônico, Medo-Persa, o grego e também o Império Romano, cada um distinto do outro, com as respectivas partes da estátua. O fato de todos serem simbolizados por uma estátua unificada não deve ser desconsiderado. Isso significa uma unidade na diversidade, provavelmente referindo-se à unidade da humanidade passando por reinos distintos. Em outras palavras, não importa o período em que vive, que tipo de império que está dominando na época, qual que é o poder, a humanidade sempre vai ser humanidade, vai passar por todos esses reinos, independente de quais sejam. Então há uma unidade ali naquela estátua, é uma peça só representando vários reinos, e aí essa diversidade da humanidade. Então, diante de Deus, a história é um todo, feita de variações nas mesmas aspirações e atividades básicas da humanidade envolvida. Deus enxerga toda a história, Ele sabe onde que é o começo e aonde que é o fim, e Ele consegue entender todos
todas essas coisas porque Ele vê o todo. Nós só conseguimos ver partes. Por exemplo, através da história nós entendemos que esses impérios realmente existiram. Nós podemos imaginar mais ou menos aonde nós estamos na estátua hoje, mas não conseguimos saber o futuro. Só Deus que sabe toda a história e tudo que vai acontecer está no controle de todas as coisas. Então, ao dizer que o quarto reino era forte como ferro, enfatiza a força desse reino. Roma era forte ao ponto de ficar como líder mundial por mais da metade de um milênio, tempo muito mais longo do que os outros reinos. Por isso que foi chamado de forte. E quem gosta de história, estuda a história, e principalmente se você quiser ver sobre o Império Romano, toda a história do Império Romano, eles receberam muitos ataques. Aqueles que eles mesmos denominaram como germânicos, que nunca existiu essa tribo dos germânicos, desse povo, foi os romanos que deram esse nome. Eles também deram nomes de bárbaros, chamados de bárbaros, e os bárbaros que foi através dos bárbaros que começou a queda do Império Romano. Esses bárbaros, eles criaram um nome, que bárbaros para eles é o mesmo que estrangeiro, né? Então aqueles estrangeiros, e eles falavam o seguinte: eles são homens fortes, altos, loiros, de olhos azuis e resistentes ao frio, mas são burros, eles são retardados, eles têm um corpo semelhante ao nosso, mas eles não têm a mente semelhante à nossa. É muito fácil dominar esses bárbaros. Nós vamos lutar com eles com escudo, espada e lanças, e eles vão vir com um pedaço de pau, porque eles não pensam. Isso o Império Romano criou e ensinou, e as pessoas achavam que os bárbaros eram assim. Tanto é que esse termo barbaridade, e nós chamamos de bárbaros pensando nas pessoas que não pensam muito bem, não é? Mas foram os romanos que criaram esse termo justamente para inferiorizar aquelas pessoas. E no final das contas, esses bárbaros invadiram, e o Império Romano teve que lutar, invadiram para um lado, invadiram para o outro, eles se reuniam, e não era um povo fraco, porque eles iam com a família, eles iam para conquistar. Então as mulheres lutavam nas batalhas. Tem história dos vikings que as mulheres lutavam, hoje a arqueologia prova isso, e muitas mulheres e as crianças aprendiam a lutar cedo porque iam com a família. E de repente os romanos atacavam. Tem algumas histórias de, às vezes os homens não estavam, e quando os soldados romanos atacavam, as mulheres que lutavam contra os soldados romanos. Então esses bárbaros lutaram, eles não entregavam os pontos, e demorou muitos séculos para que eles fossem derrotados. Então é um império muito forte, porque o único que aguentou tanta pressão. Nós vemos hoje no nosso meio político como que é essa pressão. Nós temos uma guerra diferente, mas temos guerra, ataque o tempo todo. E o Império Romano sofria todo tipo de ataque em todos os aspectos, e ele durou mais de meio milênio, como a palavra tinha sido profetizada, sido revelada ali pelo profeta Daniel, que era um império forte, e realmente é forte, e é tão forte que ele ainda permanece, os resquícios deles até hoje têm influenciado a cultura moderna. Tudo que tem de civilização moderna hoje tem a ver com o Império Romano. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nós estamos hoje contaminados com influência do Império Romano até hoje. Por isso o pé ainda é de ferro misturado com barro. O barro são os bárbaros, os europeus, aquele povo ali, mas os romanos ainda estão influenciando até hoje. É um império forte e que continuou, e que futuramente ele vai voltar e, é claro, ser derrotado. Nós já vimos aqui com relação à pedra
que o grande rei vai destruir. Mas ainda tem coisas para acontecer. A próxima parte eu vou parar por aqui, que tem a ver com os dedos, que isso é o nosso futuro. Nós não sabemos quem são essas 10 nações, os 10 dedos ali, mas isso ainda está para acontecer. O que nós podemos chegar à conclusão com essa parte da história é o seguinte: essa grande revelação de uma grande estátua, de uma grande montanha, de um grande governante e de grandes impérios, que sabemos que tudo já aconteceu e que, de acordo com a história, realmente é verdade. Aquilo que era futuro para eles, para nós hoje é passado, e temos como comprovar isso. Todos esses grandes eventos e coisas que vimos aqui nessa história nos traz o quê? Um grande conforto. Traz um grande conforto no sentido intelectual. A gente pode raciocinar e ver que de fato a Bíblia, ela comprova as coisas que ela diz. Então, um conforto intelectual. Traz um conforto emocional, para não ficarmos desesperados com as coisas que acontecem nesse mundo, porque Deus está no controle e as coisas vão ser do jeito que Ele planejou. Nos traz um conforto também, um grande conforto espiritual, porque se cremos num Deus que é todo poderoso, então estamos juntos com esse Deus, certamente também seremos beneficiados das bênçãos que Ele promete para o seu povo. Então traz um grande conforto intelectual, emocional e espiritual. A palavra de Deus, quando estudada corretamente, nos dá conforto para prosseguirmos na jornada nesse mundo dominado pelo império das trevas. A Bíblia diz que nós não pertencemos mais a esse império das trevas, pertencemos ao império de Cristo, mas ainda vivemos nesse mundo que é dominado pelo império das trevas. Assim como era no passado, as histórias bíblicas, nós vemos o império das trevas atuando para destruir o povo de Deus. Hoje nós vemos as mesmas coisas. O império das trevas está aí, está procurando dominar todo o mundo com as suas maldades. O conforto, então, é por causa da veracidade histórica e arqueológica que podemos ver na palavra de Deus. Pois se tudo que era futuro para eles, hoje podemos comprovar que se realizaram, então tudo que ainda é futuro naquele sonho, para eles e para nós, também vai acontecer. Temos esse conforto. No caso, o que vai acontecer é a história que falará da mistura do ferro com argila, e nós podemos confiar que isso vai acontecer. Não sabemos determinar com certeza em que ponto da estátua nós estamos, mas uma coisa nós podemos ter certeza por causa da história: nós estamos no pé, porque o Império Babilônico, romano já caiu. O babilônico, o medo-persa, o grego e o romano já caiu. Nós estamos no pé. Eu diria que nós estamos do meio do pé para frente. As coisas que estão acontecendo para que esses 10 artelhos, como diz aí, os 10 dedos, as 10 nações, que tem a ver com os 10 chifres de Apocalipse, estão bem próximos, estão articulando para que essas coisas aconteçam. E isso vai acontecer na Europa. E nós sabemos, hoje temos uma potência, mas essa potência saiu da Europa, porque antes dos Estados Unidos era a Inglaterra que era a potência, depois ficou a Inglaterra e os Estados Unidos como potência. Hoje está os Estados Unidos, mas saiu da onde? Da Europa. A coisa vai voltar para a Europa, e ali esses 10 reinos vão surgir. As coisas estão acontecendo. Nós estamos vendo que os Estados Unidos, ele vai entrar em declínio. Não sabemos quando, se vai ser agora, se vai demorar alguns anos, mas isso vai acontecer. Os Estados Unidos entrando em declínio. É claro que todas as nações do mundo vão sofrer com isso. Nós que somos ligados aos Estados Unidos vamos sofrer com isso.
Se vocês acham que isso é sofrimento, não sabe o que é sofrimento. As coisas podem piorar e piorar muito para chegar a esse ponto dessas nações se formarem. Então as coisas estão caminhando para ir para o pior, para que um dia venha essa pedra, destrua tudo, e aí depois vem um reino eterno. Então, um dia, falando das grandes coisas que vimos aqui, um grande rei, Jesus, virá para reinar para todo sempre. O reino de Jesus jamais será destruído. É o que veremos no restante dessa história. E quando lembramos, através das Escrituras, que um dia toda essa bagunça no mundo, essa bagunça política que vemos em nosso mundo não existirá mais, podemos dizer que de fato temos um grande conforto, porque um dia Deus vai consertar tudo isso, e o Rei verdadeiro vai reinar sobre esse mundo, e não haverá mais esse caos que nós vemos. Nós lutamos, temos esperança de que as coisas não piorem, mas nesse mundo não temos esperança, não há como melhorar. O único que pode de fato melhorar é Jesus Cristo, e isso nos dá conforto quando estudamos a palavra de Deus. E eu quero finalizar com o versículo do Salmo 18, pois Jesus é a rocha eterna que reinará para sempre. E assim como o salmista, nós podemos também dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Em Deus nós podemos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Ele é a nossa rocha. O Senhor Jesus Cristo é a rocha que vai destruir toda essa bagunça e vai se tornar aquela grande montanha revelada aí nesse sonho. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento onde podemos ver na Tua palavra um esboço da história das nações gentílicas. Através desse esboço nós conseguimos olhar para o passado e ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Podemos olhar para o futuro e ver que algumas coisas estão acontecendo e estão caminhando para ser de acordo com o que o Senhor tem revelado. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas mensagens, não para um conforto intelectual, por sabermos, mas para que possamos nos confortar espiritualmente e emocionalmente por causa daquilo que sabemos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, por meio da Tua palavra, a conhecermos melhor o Senhor e ficarmos confiantes de que no final todas as coisas serão de acordo com a vontade do Senhor, que de fato é o Rei dos Reis. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.